Maravilha, maravilha, amiguitas, amiguitos, Marcelito, Marcelindo. Chegamos ao programa final da semana final de janela de transferências e hoje, Marcelo Beckler, vamos correr riscos. Tudo bem, Frederiquinho Caldeira, tudo bem todo mundo. Esse programa que é um programa sempre muito arriscado de gravar, porque a gente faz isso, para quem não sabe, normalmente às quintas-feiras, e é o que a gente está fazendo, e o programa sai na terça, para dar tempo deles incluírem, por exemplo, um King Kong na tela, deles incluírem uma super-heroína. Por isso que a gente precisa. Deles incluírem uma imagem proibidona, não. Que isso? Colocou o Vampeta na tela. Vampetaço. Então, Frederico, pode acontecer de tudo que pode cair esse programa e não servir para absolutamente nada, o que a gente vai falar aqui nos próximos minutos, que são as urgências da última semana de janela de transferências. Vamos ver qual clube está próximo ao Natal. É dia 24, 3 da tarde, o pernil já está no forno e tem alguém fazendo compra ainda no shopping. Vinheta. Caramba, acabou de me dar uma sensação essa de fazer compra de última hora em shopping. Sabe, tudo lotado e não tem tempo de experimentar e fala, leva qualquer coisa. Não. Cara, assim, não tem que fazer. Se chegou o dia 24 e você não comprou, é melhor você dar um voucher, um vale presente por escrito e falando assim, o que você achar que pode ser bom, eu talvez consiga no dia 3 de janeiro. No Out of Context, porque também não vou entre Natal e Ano Novo. No Out of Context eu vou trazer uma história familiar sobre isso, então, que eu acabei de lembrar. Ah, perfeito. E deixa eu te falar, tá no ar, tá? Porque eu espero que a edição não tenha desperdiçado essa troca de relatos sobre o desespero. É tipo você fazer compras com fome, só que compras com fome pode ser muito bom. Você sabe que eu, antes de ir no supermercado, eu sempre como alguma coisa? É importante. Pra isso não acontecer? Eu acho que isso é um sinal de maturidade. Eu compro alguma coisa antes de ir no supermercado. Isso é um sinal de maturidade. É muito bom. E quando você esquece, você fica sem graça de pegar um item que você vai pagar e comer antes de você pagar, enquanto você faz compras? Ou você espera você pagar? Não, de boa. Depois eu só chego lá com de boa, metade de um avocado e falo, pesa aí. Exatamente, com uma colher de plástico aberta. Cara, vamos fazer então primeiro um panorama dos principais clubes, que até a gravação desse programa, e a gente pode, toda vez que a gente falar até a gravação desse programa, pode entrar um carimbo, até a gravação desse programa, pra gente não ficar se repetindo. Por isso que a gente tem que gravar tão cedo, né, gente? Que a gente abusa do editor e da editora. Mas enfim, quais clubes precisam de o que mais urgentemente para essa temporada que já começou e a janela que está prestes a fechar? Quer começar pelo futebol espanhol, por Real Madrid e Barcelona? Vamos. Real Madrid e Barcelona, o que eles fizeram no mercado e o que talvez eles precisem fazer, segundo a nossa avaliação até aqui. O Barcelona perdeu um jogador importante, que foi o Íñigo Martínez, pelo fato de ser, a liderança que ele teve, o desempenho que ele teve na temporada passada e também o fato de ser um zagueiro canhoto. Só que o Barcelona não tem nem dinheiro e nem intenção de contratar outro zagueiro. Se precisar de um zagueiro canhoto, vai ser o Gerard Martín, que é lateral esquerdo que está sendo trabalhado para jogar ali. E quem fez a pré-temporada e começou a temporada como zagueiro pela esquerda foi o Pau Cubarsí, apesar de ser destro, que tem uma boa saída de bola, joga por ali. Christensen e Ronald Araújo vão disputar a posição de zagueiro pela direita. Para mim, o Barcelona precisa, e já precisava desde a temporada passada, de um lateral esquerdo para a reserva do Baldé. Precisava de atacante, traz o Rashford, que acho que é uma muito boa solução, porque compõe as 3 posições de ataque, um jogador que pode render bem. E o Baldé, quando ficou de fora na reta final do campeonato e da temporada, a gente viu como o Gerard Martín teve muitas dificuldades contra a Inter de Milão especialmente, como foi um lado muito explorado pela Inter, praticamente tudo acontece em cima do Gerard Martín. Não vai contratar para essa temporada e para mim Fred era o que mais precisava o Barcelona, um lateral esquerdo, já que já tem o Rashford, já que já contratou um goleiro, já que a posição de zagueiro está coberta. Essa temporada, por exemplo, Gavi e Christensen começam como os outros, são reforços que talvez o time não teve na temporada passada, mais um lateral esquerdo para o lugar do Baldé ou para revezar com o Baldé.
seria necessário. Real Madrid fez uma janela interessante, né? Porque contrata zagueiro, contrata laterais, contrata, enfim, jogadores para posições que a gente já tinha como urgentes há muito tempo e que foram colocadas longe da prioridade de maneira errada e acabou pagando o pato por isso, principalmente na temporada passada. Mas o meio-campo ainda não parece o mesmo. Enfim, é aquela história, né? Pós-Toni Kroos, o que pode ser o novo Toni Kroos, né? Como que o Real Madrid pode preencher essa lacuna? Não me parece que está no mercado para isso, né? Não me parece que está buscando um novo meio-campista, mas eu acho que é a posição que a gente pode julgar como carente ainda, inclusive no time titular, não só no elenco. Exatamente. E eu lembro que no meio de julho, a gente chegou a dar essa notícia na TNT que o Real Madrid não buscaria um meio-campista para essa temporada. Um meio-campista defensivo, né? Porque trouxe o Mastantuono, que é um meio atacante, que pode jogar até na posição de ataque, mas que não traria um meio-campista defensivo. Na temporada passada, eu acho que a chegada do Mbappé deu uma desequilibrada no time, mas principalmente a saída do Toni Kroos piorou muito o Real Madrid. Muito. Assim, o Real Madrid parou de ter sentido de jogo. E me chama muito a atenção que o Real Madrid não tenha e não vá atrás de um meio-campista. Contratou o Arnold, contratou o Carreras, contratou o Hausen. O time que estreou em La Liga tinha esses 3 jogadores na defesa, tinha uma defesa com 4 jogadores, 3 novas chegadas, vai ter o Militão que não teve temporada passada, e traz o Mastantuono. E sobe o Gonçalo Garcia. Então são aí 5 jogadores novos, basicamente, que tem o Real Madrid. Agora, Fred, que não tem ido buscar esse perfil, me chama muito a atenção. Tem o Rodri no Manchester City, que acho que é muito difícil, McAllister no Liverpool, Kimmich no Bayern de Munique, algumas opções muito caras, mas eu acho que muito necessárias, que o Real Madrid deveria ter ido atrás. O próprio Reinders, eu acho que ele poderia ter sido um nome que não foi caro para o Manchester City, não foi um valor absurdo, 55 milhões de libras não é um valor irrelevante, mas é um valor que cabia no bolso do Real Madrid se assim o Real Madrid quisesse. E é um jogador que daqui a pouco a gente pode olhar como um cara que o Real Madrid, o Manchester City comprou barato. Né? E ele tem esse perfil que poderia ser. Tudo bem que eu acho que ele é mais de progressão de bola do que um pifador como o Toni Kroos, mas eu acho que ele poderia cumprir um pouco essa posição ou mudar um pouco o perfil do meio campo com uma qualidade maior do que os meio campistas que o Real Madrid tem para essa posição. A não ser que o Xabi Alonso veja algo no elenco que a gente não saiba. Né? Que ele veja, transformar jogadores, que ele veja no Arda Güler, no Tchouaméni, em algum jogador que já esteja ali, a capacidade de ser um meio-campista. É um 10 que joga de 5, né? Assim, é um organizador. O jogo, ele que vai determinar se vai jogar pela esquerda, pela direita, se você vai atrair o adversário, dar uma bola longa. É ele que determina tudo isso. Talvez já tenha esse jogador no Real Madrid e o Carlo Ancelotti não conseguir explorar o máximo possível. Quem tem mais essa característica é o Tchouaméni. Mas o Tchouaméni, a sensação que eu tenho é que ele foi se tornando um jogador mais duro e defensivo, quase que chegou a jogar como zagueiro, quase que só um defensor, do que um jogador organizador como ele pintava quando ele apareceu no Mônaco. Passando para a Premier League, e eu vou passar muito rapidamente pelo único clube que eu acho que não precisa de um jogador urgentemente, que é o Arsenal, depois do que parece ser a concretização do chapéu no Tottenham pelo Eberechi Eze. Depois da lesão do Havertz, ele traz o Eze, que é um cara que faz tanto a posição de 10. Ele pode ser tanto o Odegaard quanto o Martinelli. Né? Eu acho que ele chega para ser prioritariamente o titular no lugar do Martinelli. Eu não vejo nenhuma deficiência nesse time titular e tampouco no elenco do Arsenal, que contratou o Zubimendi, contratou o Gyökeres e tem alguns retornos do departamento médico. Me parece que é um elenco que está bem coberto. Então acho que a gente pode passar pelo Arsenal. Você concorda? Concordo. Tem 2 bons laterais esquerdos, pela direita Ben White cumpre ok, bons zagueiros. O Timber. O Timber também, né, pela direita. Agora, o que tinha de jogador bom no Crystal Palace, hein? Saiu o Olise, saiu o Eze, teve mais um que saiu, acho, de posição ofensiva, que vinha muito bem. Cara, tá pra sair o Guerri também, ou talvez fique, mas é um zagueiro que tá muito bem avaliado no mercado. Tô tentando pensar aqui, mas o Olise e Eze eram os showmen, né, desse Crystal Palace. E desde que o Olise saiu, o Eze virou o principal jogador e foi muito bem no mercado o Arsenal. E deixa o Tottenham de cobertor curto, né? Porque já era um cobertor curto, antes mesmo da lesão do Maddison, que já foi ausência em grande parte da temporada passada, na segunda metade, e volta a ser uma ausência com uma lesão ainda mais grave.
E o Tottenham precisa buscar um nome sim ou sim. Pelo menos um, idealmente 2. Já tinha se frustrado com o Gibbs White, que ficou no Nottingham Forest. Agora a pior frustração possível, que é levar um chapéu do maior rival. E precisa contratar idealmente um cara que faz o meio e a ponta. Para pelo menos ver se consegue cobrir bem até o retorno do Kulusevski, que também se machucou gravemente e pode voltar só mais para o final desse ano. E acho que isso tudo para manter um nível de um time sem muitas ambições, né? Pois é. Para ser um time que vai dar um passo à frente. Bom, acho que 17º colocado na Premier League não vai ser, mas que vai dar um passo à frente. Sim. Acho que precisaria de uma crescida de melhoria de elenco muito grande, o que parece que não vai ser. Simplesmente para cobrir posições e ser um time que consiga brigar, talvez por estar na próxima Champions ou por competições europeias, pelo que é a Premier hoje, o Tottenham precisa desse jogador que você trouxe. O time titular ele pode ser muito bom, ainda mais se as peças forem melhoradas com o novo treinador, com o Thomas Frank. Mas para elenco precisa de mais peças, cara. E para o time titular precisa dessa grande peça. Não sei se vai conseguir a conclusão do negócio com o Savinho, mas enfim. Vamos passar para o City, que eu acho que é uma outra peça nesse quebra-cabeça, porque se vender o Savinho, precisa de alguém. E eu acho que ele pode se conectar com o nome que a gente vai tratar daqui a pouco, que a gente vai tratar de 2 novelas principais desse mercado, que é o Rodrigo, né? Eu acho que se perder o Savinho, o City deve voltar a carga para cima do jogador do Real Madrid. Porque está se montando um time que tenta ser um pouco mais leve, né? Um time mais móvel, que vai ser talvez um pouco menos controlador e ter um pouco mais de pólvora na frente. A chegada do Cherk, eu acho que é muito boa. A chegada do Reinders também, para dar essa oxigenação no meio campo. As laterais do Manchester City sempre são muito curtas, né? Especialmente a lateral direita do Manchester City, né? Acho que é uma posição que o Guardiola podia olhar com mais atenção para ou contratar de fato um lateral direito ofensivo ou um zagueiro que cumpra muito bem por ali, como o Akanji chegou a fazer em algum momento o Stones também, da trajetória dele. E essa acho que é a posição que falta no Manchester City, além talvez de contratar um ponta, embora pro lugar do Savinho até possa jogar o Bernardo por ali, né? Ou Phil Foden também, que já chegaram a ocupar aquela posição. E precisa estabilizar as peças. Esses jogadores que estão chegando, desde o Marmouche na temporada passada, esses jogadores que estão chegando, acho que eles precisam se estabilizar. O que foi feito daquele jogador que chegou e jogou de lateral esquerdo? O Kusanov? Ele tá no elenco. Mas ele passou de chegar e jogar de cara a ser muito pouco utilizado, né? Porque ele chega para cobrir buraco do departamento médico. E aí quando os jogadores começaram a voltar do DM, ele não jogou mais. Sim. A mesma coisa do Nico Gonzalez. O Nico Gonzalez chegou jogando e desapareceu. O único dos 4 contratados, eu não vou contar o Vitor Reis, porque ele chegou para ser realmente franja do elenco, tanto é que agora foi emprestado para o Girona. Mas o próprio Nico Gonzalez mal jogou. E aí chega o primeiro jogo da temporada, titular. Então é muito difícil ler a cabeça do Pep Guardiola, cara. E o Kusanov, eu acho que ele de fato, ele é opção. Eu não sei se o City vai negociar zagueiros, ele pode subir na escada, subir na fila, mas ele realmente é opção. Ele não é para brigar nem para segunda colocação ali nas opções para zagueiros. E que pode jogar de lateral direito, né? Acho que chegou a jogar de lateral direito contra o Real Madrid na temporada passada, cumpriu relativamente bem, né? Assim, para lateral direita ele tem algumas opções, mas é isso. Não é nenhum lateral. Matheus Nunes, Rico Lewis, Stones, Akanji se ficar, o próprio Kusanov, tem opções. Eu acho que o Pep Guardiola está satisfeito com isso, com sempre ter algum jogador ali que pode cumprir a função, mas não é da posição. Não sei se eu gosto disso, mas é essa opção feita pelo treinador do Manchester City. Liverpool, depois de um mercado tão movimentado, eu acho que concordamos que ainda precisa de mais um zagueiro mesmo depois da contratação do Giovanni Leone junto ao Parma, né? Sim, porque tem o Van Dijk, que é sempre uma garantia, né? Embora tenha feito um mau primeiro jogo contra o Palace na Supercopa, mas é sempre uma garantia o Van Dijk. Tem o Konaté, que não é uma garantia pelo físico, e o Joe Gomes, que é um jogador cumpridor, mas que é sempre só isso, né? Assim, é um jogador que cumpre, é um jogador de elenco, mas é um jogador que, se tiver amanhã uma semifinal de Liga dos Campeões, Liverpool e Paris Saint-Germain, e o Konaté está machucado como ele costuma estar, e a gente não sabe o que vai ser do Leone, se é Van Dijk e Joe Gomes, a gente fala, tem um elo fraco aqui. A torcida
fica desconfiada. Ela não vai confiante para esse E jogo. 4 zagueiros é pouco para a quantidade de jogos que tem. Uma posição de muitas lesões, porque tem explosão muscular, de muitos cartões, de sanções para os jogadores. Então precisa de mais um jogador para a defesa do Liverpool. Tava tentando o Guerri do Crystal Palace, parece ter batido com a porta na cara, mas eu tenho a sensação de que ainda vai buscar. Só não sei se vai ser um nome tão promissor quanto o capitão do Crystal Palace, mas precisa pelo menos alguém que tenha a projeção, ou pelo menos um momento. Não precisa ser um cara tão novo, né? Pode ser um cara para furar a fila do Joe Gomes, para ser a primeira opção imediata ali. Para isso vai precisar gastar um valor relativamente relevante. O Liverpool. Se eu fosse o Liverpool, eu ia atrás do Christensen ou do Ronald Araújo no Barcelona. Com 50 milhões leva. É verdade. Com 50 milhões leva qualquer um dos dois. O Christensen é adaptado ao futebol inglês, jogou lá. Sim. O Ronald Araújo é um jogador muito físico, dominador de área, como na Inglaterra normalmente você precisa também muito rápido. Saída alto, né? Outra coisa, a saída de bola, que é o ponto fraco dele. Mas com 50 milhões eu tenho certeza que o Liverpool pegaria um desses dois. E o Barcelona depois se viraria no mercado para trazer uma próxima opção. Mas de vez em quando o mercado inglês olha só muito para dentro, né? E fora tem muitas boas opções. Temos mais 2 clubes para fechar o Big Six e passar para o Bayern de Munique. Cara, o Chelsea não tá atrás de ninguém, mas eu... Claro. Todo mundo ele contratou, ele vendeu. E vende bem, né, cara? E vende bem. A empresa acabou de vender o Renato Veiga por 25 milhões, assim. Como é que pode? O cara foi contratado por 12, jogou um jogo e é vendido por mais do que o dobro do valor, assim. É impressionante como, para vender, a diretoria do Chelsea é muito competente, assim como também consegue comprar muito jogador e não está atrás de um goleiro. Né? Está confiante no Robert Sanchez, que para mim, cara, é algo que desafia a minha lógica e a minha leitura de futebol, Marcelo. E talvez alguém muito desatento vai ficar com a final do Mundial na cabeça. Mas aquele ali é um jogo, e dentre tantos e tantos que o Robert Sanchez é o elo muito fraco desse time, é muito abaixo do resto dos companheiros, não é um goleiro confiável para a temporada. Você tem o Donnarumma no Paris Saint-Germain, que está na porta de saída, vamos ver se o Manchester United vai fechar com ele ou não, né, como parece que existe alguma negociação. E para a segunda parte da temporada tem o Ter Stegen no Barcelona também, que é só levar. É só pegar e levar, não precisa pagar nada para o Barcelona. Está lesionado, então não faz sentido contratar o Ter Stegen agora e pagar 6 meses de salário para ele. Mas para o mercado de janeiro, faria muito sentido sim contratar, arcar com um salário que seja um pouco mais alto, mas é um goleiro de muito mais garantia do que o Robert Sanchez. Claro. Não, assim, eu acho que seria lindo o Ter Stegen, mas se o Donnarumma tá no mercado, vai atrás do Donnarumma, bicho. Porque até janeiro você pode ter perdido a Premier League. Porque o Sanchez é o tipo de goleiro que te custa pontos corridos. Ele pode não te custar uma Copa, porque ele pode brilhar como brilhou contra o PSG em jogos específicos. Mas ele vai te custar sim ou sim pontos corridos, porque ele não é um goleiro estável. Sim. E você precisa de uma estabilidade no gol. Por melhor que seja o seu time de linha, e o Chelsea parece ser um time melhor do gol pra frente do que na temporada passada, mas precisa de um goleiro, e eu acho um pouco chocante que não esteja aproveitando essa possibilidade do Donnarumma. Sim. A gente falou sobre a possibilidade e a necessidade do Chelsea contratar um goleiro, o que vale para o Manchester United também, né? Sim. Começou a temporada com uma falha de um goleiro. Pois é. E com o Onana não relacionado por opção do treinador. Então já deu para ver que o reserva do Onana não está pronto, e eu não falo só por esse jogo contra o Arsenal, tá? As chances que o Bayern teve nas Copas nunca me pareceu um reserva tão bom quanto o que o United já teve em tempos de De Gea e não conseguiu segurar. Sérgio Romero, o Jim Henderson, que agora está brilhando no Crystal Palace. Não tem um reserva que consiga ameaçar o Onana, e o Onana não é garantia de nada. Eu acho também muito esquisito que o United não tenha, até a gravação desse programa, já vamos com mais um carimbo, ido para cima do Donnarumma, e ainda precisa para mim também de meio campo, tá? Porque tentou o Baleba do Brighton, não conseguiu, aparentemente. Eu acho que precisa de alguém ali pro meio campo, porque alguém defensivo, tá? Precisa de um jogador ali para poder dar suporte, porque o meio campo tá
muito leve. Só deve ter ou o Casemiro ou o Gart como um jogador mais defensivo para esse esquema da A gente viu na primeira rodada o Bruno Fernandes, né? Um pouco mais atrás. E aí depois o Mbeumo se pronuncia? Mbeumo e o Mason Mount com o Matheus Cunha na frente. O normal é que saia o Mason Mount e que entre depois o Chesco na frente e volte o Matheus Cunha. Mas o Bruno realmente de segundo... É estranho, se a gente pensa no Sporting do Rubem Amorim, os dois meio-campistas eram bastante físicos, para que os alas, os 10s, né, e o 9 pudessem ter um pouco mais de liberdade. Ele tinha dois jogadores muito físicos e o Bruno não é. O Bruno é muito mais o 10 do que o 8. Então falta isso. Eu acho que o Mainu pode ser trabalhado para ser, acho que é um jogador que tem que ver qual que é a capacidade de progressão dele, mas as primeiras impressões que eu tive dele foram muito boas. Mas que talvez precisasse. Um jogador como o Frank de Jong seria muito bom, ou o Federico Valverde, seriam jogadores excelentes para o Manchester United. O próprio Zubimendi encaixaria muito bem. Seriam jogadores, acho que iriam muito bem no Manchester United. Não tem esse jogador. O Mainu, eu ainda falta para esse time ideal, comparando com o Sport do Amorim, ele não é tão mordedor. Ele precisa ser mais mordedor, como ele já é muito bom com a bola no pé. Ele sem a bola, ele ainda tem muito a progredir para ser um meio-campista confiável regularmente nesse esquema do Rubem Amorim. Fechamos a Premier League e vamos fechar agora o nosso giro europeu com as urgências do Bayern de Munique, que está num momento meio esquisito, né, Beckley? Sim. Olhando para idas e vindas. Porque o elenco do Bayern está muito curto. Se a gente pega os 2 últimos anos, a janela 24-25 e 25-26, saíram muito mais jogadores que chegaram. Acho que um pouco por estratégia do Bayern, de dar uma limpada no elenco, uma oxigenada até nas ideias e na forma de trabalhar do clube. Porque nessa temporada saíram o Matistel definitivamente, né, ele estava emprestado ao Tottenham e agora foi vendido. Saíram os jogadores que pareciam intermináveis no Bayern, Coman, Sané e Thomas Müller. Thomas Müller muito mais por idade e Sané e Coman pelo desempenho fraco nas últimas temporadas, oportunidades de limpar um pouco a folha salarial. E já tinha saído também o Choupo-Moting, que não é nada, mas é um jogador cumpridor de elenco, que jogava tanto de segundo atacante como reserva do 9. Esses jogos de Bundesliga que você não precisa do Harry Kane por 90 minutos, era um cara que estava ali para cumprir. E ainda saíram, nas 2 últimas temporadas, o Tillman, que agora chega ao futebol inglês, né, que tinha ido para o PSV e que agora foi comprado por um clube da Premier League. Saiu o Palhinha, que também vai para a Premier League, vai para o Tottenham. E ainda saíram na defesa o Eric Dyer, o Matias de Ligt e o Mazraoui. Saíram também 3 defensores nos últimos 2 anos. Se a gente somar aqui, são 5 jogadores do setor ofensivo, 2 do meio campo e 3 defensores. E chegaram o Olise e o Luiz Dias para o ataque. E chegou o Tom Bischoff, que é um jogador de 20 anos, que veio do Hoffenheim, uma promessa do futebol alemão, mas que precisa ser trabalhado. Temporada passada, 31 jogos dos 34 da Bundesliga ele participou, 30 como titular, 5 gols, 2 assistências, isso, números ofensivos para um jogador um pouco mais defensivo. E para a defesa chegou o Ito, que se lesionou temporada passada, ficou quase toda ela fora, e chegou o Jonathan Tah agora, do Bayer Leverkusen. O Bayern que não vai ter, por boa parte dessa temporada, pelo menos do início, o Musiala, pela lesão que ele teve na Copa do Mundo de Clubes. O Bayern de Munique, se a gente for somar as 2 últimas janelas, os 2 últimos anos, ele gastou 58 milhões de euros mais do que ele recebeu. Teve um prejuízo, entre aspas, ele investiu mais 58 milhões de euros para ter 5 jogadores menos no elenco. Saiu o dobro de jogadores do que chegou, Fred. Pois é, então precisa contratar. Né? Acho que o lado direito da defesa ele está muito desprotegido, está muito curto quando você olha para o elenco, para as opções que o Kompany tem. Sim. Eu sei que pode colocar o Kimmich ali, né? Mas aí você perde o Kimmich na melhor posição que ele tem, então acho que é um problema inclusive para time titular, não só para elenco. Sim, né? Hoje conta com o Sacha Boey, que nunca se fixou, com Laimer, que foi o mais habitual, e pode jogar o Stanisic, que com o Xabi Alonso no Leverkusen funcionava bem como um zagueiro pela direita, às vezes como um ala, mas no Bayern de Munique é nada mais do que um zagueiro cumpridor pela direita até aqui. E o Harry Kane não tem reserva? Não, nem de perto. Não tem nenhum jogador hoje que possa, não é nem ameaçar a posição do Harry Kane, mas revezar com o Harry Kane no ataque. Deveria jogar o Gnabry por ali, alguma coisa assim, uma invenção do Kompany, porque não tem um 9 reserva o Bayern de Munique.
E o Bayern parece estar atrás de um ponta também no mercado, né? Pelo menos aqui foi noticiado que o Garnacho chegou a ter a possibilidade de fechar com o Bayern de Munique. Eu acho que após Coman, esse movimento de tentar trazer um cara ali mais pro ataque, mas acho que a gente concorda que um reserva imediato pro Harry Kane parece mais urgente para quando você olha para esse elenco. E assim, que depende da possibilidade e da disponibilidade financeira do Bayern de Munique, mas há nomes nessa janela. Se você chega num Fulham e fala pro Rodrigo Muniz, eu acho que ele toparia muito bem, assim, brigar para ser... Em vez de brigar com o Raul Jimenez para ser titular no Fulham, ele pode ser um reserva imediato para quando o Harry Kane não puder jogar ou for poupado e tudo mais. É mais um 9-9, mas é um choupo-motim, né? Você não vai achar um 9/10 como o Harry Kane facilmente no mercado. Ou buscar até mesmo dentro do futebol alemão, né? Como os jogadores funcionam muito bem dentro do mercado interno, algum jogador já adaptado ao futebol alemão, à cultura, e que por ali pudesse funcionar. O Nkunku, por exemplo. É um cara que o Chelsea está querendo vender. E que estava quase certo com o Bayern de Munique, né? Que ainda não chegou. Que ele pode jogar tanto na função do Thomas Müller, como ele também pode jogar na função do Harry Kane, que não é um 9 que fica o tempo inteiro dentro da área, né? Que pode sair. Acho que seria também uma boa solução. Porque se a gente for pegar, o Matistel sai como uma promessa de 17 anos, sai o Choupo-Moting e o Thomas Müller pela idade já que eles tinham, mas nos últimos 2 anos foram os 3 jogadores, em teoria, para revezar com o Harry Kane, e saíram 3 e não chegou nenhum. Então a posição foi ficando cada vez mais vaga, tanto de 10, tanto de 9, como de 10 ou de um segundo 9, um segundo atacante, como normalmente o Kompany usa. Bom, na segunda-feira a gente tem o fechamento da janela e vamos ver quantas urgências serão supridas e quantas novelas serão encerradas. Marcelo Beckler começando pela novela Alexander Isak, Newcastle e Liverpool. Ontem, antes da publicação desse programa, a gente teve o duelo entre Newcastle e Liverpool no St. James's Park e eu imagino que a gente tenha visto um clima muito tóxico entre os dois clubes, entre as duas torcidas e, claro, principalmente a torcida do Newcastle protestando contra o Alexander Isak, porque eu imagino que essa novela não tenha sido resolvida até o momento. Isak quer sair do Newcastle, o Liverpool quer comprar o Isak e o Newcastle não quer vender o atacante sueco Marcelo Beckler, que em 2022 assinou uma renovação de contrato de 6 anos, sem multa rescisória, portanto, até 2021. É uma novela feia, porque eu não gosto nada de quando os jogadores fazem o que o Isak está fazendo. Que é, você assina um contrato, então você precisa ser profissional e você tem todo o direito de querer sair, o clube tem todo o direito de te vender por algo, um valor que ele acha justo, né? E não ceder à pressão e ter que aceitar. Se fosse o contrário, a gente veria um jogador treinando, muito provavelmente no Newcastle, que o técnico não ia colocar para jogar, mas que ele ia estar sendo profissional e esperando aquela situação e cumprindo o contrato dele da melhor forma possível. A declaração pública de que quer sair, ele não aparecer para treinar, eu acho que mancha muito. Primeiro a história dele com o clube, o carinho dos torcedores, tudo que ele construiu ali, ele ajudou o Newcastle a chegar à Liga dos Campeões, mas eu acho que também mancha muito a ideia de profissional, né? De profissionalismo do jogador. E não é o primeiro, né? A gente viu o Lewandowski fazendo isso no Bayern de Munique. Lewandowski, que é um grande exemplo de profissionalismo dessa era do futebol, um grande ídolo do Bayern, e que as últimas semanas dele no Bayern de Munique também foram de forçar uma saída desse jeito. Eu não gosto. Eu acho que o Newcastle tá no direito dele e vai acabar cedendo na última semana. Vamos ver até onde o Liverpool vai chegar com a proposta. Eu também acho. O Isak, na semana passada, publicou uma nota dizendo que o Newcastle quebrou promessas que tinham sido feitas nos bastidores e que a relação não tem como continuar. E o Newcastle disse que o Isak está mentindo, que nenhuma promessa foi feita e que no momento em que ele quiser voltar, ele faz parte da família mais uma vez. O vestiário deve lidar de maneira muito ruim com essa situação, né? Assim, se o Isak for obrigado a voltar, deve ser muito esquisito para o vestiário aceitar um jogador que estava fazendo de tudo para abandonar esse grupo e não participou da pré-temporada. Eu sei que é profissional e se ele voltar a fazer gol, o futebol ele tem essas histórias. O próprio Harry Kane, ele forçou ir para o Manchester City, dando entrevista para o Gary Neville e tudo mais, num campo de golfe, não no campo de futebol, e depois teve que voltar para o rabinho entre as pernas até ficar mais uma temporada e sair para o Bayern de Munique. Mas eu também acho que o Newcastle não vai conseguir resistir e, ironicamente,
tá para fechar com o vice do Brentford, que tá fazendo a mesma coisa. Que tá cumprindo a cartilha Isaac para ser o novo Isaac. Incrível como é que o futebol aceita desaforos, né? Assim, a gente vê esse tipo de coisa, e o Harry Kane ficou mais um ano no Tottenham e foi muito bem tratado pela torcida no último ano, né? No Barcelona a gente teve recentemente a situação do Ter Stegen, que não queria sair, que decidiu operar e que não queria liberar os dados médicos. Uma declaração do Ter Stegen foi o suficiente para apagar o incêndio e ele ter um pouco mais de paz no Barça. Eu até acho que o vestiário aceita, tá? Porque como os outros jogadores também fazem, todo mundo sabe que o cara quer sair, a oportunidade que ele tem. Todos os jogadores que estão no Newcastle sabem que se você pode jogar no Newcastle, se você pode jogar no Liverpool, é melhor jogar no Liverpool, então todo mundo ali sabe. Eu acho que é mais a imagem que ele passa pro torcedor. E eu não sei o tanto queria demorar para reconquistar o torcedor. Uma outra novela que a gente tem é a do Rodrigo, que essa sim está sendo cozinhada em banho-maria, é uma novela longa já, porque já tem, desde a temporada que o Real Madrid ganha a Champions, em Londres contra o Borussia Dortmund, já tinha ali algo possível de insatisfação, né? Porque o Rodrigo começa a falar do Real Madrid no passado, tudo que eu vivi aqui e tal, e fica mais um ano e joga esse ano no Real Madrid. Mas a gente pega as últimas semanas e meses do Rodrigo, são de um jogador que vai aos poucos se tornando a última opção do elenco. Primeira rodada do Campeonato Espanhol ele não jogou. Nos últimos 12 jogos do Real Madrid, o Rodrigo jogou 93 minutos, dá uma média de 8 minutos por jogo. 5 foram com o Ancelotti, que o Rodrigo não estava bem de cabeça e tirou ele da reta final do Campeonato Espanhol. E já são 7 jogos, até carimbo de momento da gravação desse programa, com o Xabi Alonso, que ele foi titular no primeiro, depois ele jogou mais poucos minutos. E na primeira rodada do Campeonato Espanhol, o time começou no ataque com o Brahim, o Mbappé e o Vini. Saiu o Vinícius para a entrada do Gonçalo Garcia. E o Brahim também saiu para a entrada do Mastantuono, argentino de 18 anos, que acabou de chegar. Ele se reapresentou depois do grupo, porque ele não tinha 18 anos. Então ele só pôde ser apresentado e fez ainda menos pré-temporada do que seus companheiros. E ainda assim jogou, e o Rodrigo não. O Rodrigo foi o último da fila no último jogo, que não teve Bellingham, que é um concorrente para o ataque, né? Porque ele acabou... Não é que o Bellingham jogue no ataque, mas ele ocupa uma posição ofensiva. E o Endrick. Então o Rodrigo é o último da fila, que ainda tem mais 2 para entrar. É uma situação muito difícil dele no Real Madrid. Eu acho que, independentemente das possibilidades que ele tem na mão, o quadro que a gente tem até a gravação desse programa, carimbo, o Real Madrid é o pior lugar para ele ficar. Não há outro clube que eu imagino que teria condições de contratar o Rodrigo ou de pelo menos negociar com o Real Madrid que ofereceria uma situação pior do que essa, de ser a 6ª opção no ataque no jogo contra o Osasuna. Assim, não tem, cara, não tem. Se ele for pro Tottenham, que pode ser visto como uma queda gigante de prateleiras, eu entendo, mas ele seria titularíssimo, estrela, 10 e faixa, etc e tal. Se ele fosse pro Manchester City, se o Savinho for pro Tottenham, se ele fosse pro Liverpool, se não conseguiu o Alexander Isak, há possibilidades. Eu só não entendo porque até agora ninguém chegou com uma proposta e de fato a gente não tem notícias de negociações. Ofereceu tanto, o Real Madrid negou e os clubes conversam. Eu não sei se é porque o Rodrigo já passou a mensagem para o mercado que ele não quer sair, se o Real Madrid está cobrando muito caro, ou se há alguma coisa nessa história que a gente não consegue entender porque o mercado não está se interessando tanto por Rodrigo. Eu tenho a sensação de que o Rodrigo está passando a ideia para o mercado de que ele quer sair. O Ricardinho Martins trouxe aqui durante a semana de que ele veria com bons olhos uma ida para o Manchester City. Eu acho que dificilmente essa notícia sai ou do Real Madrid ou do Manchester City. Eu acho que essa notícia sai do entorno do Rodrigo, né, para o Ricardinho, que tem muitas boas conexões em Santos e uma muito boa relação com o próprio Rodrigo, né, pelo tempo que ele passou lá. E com o pai do Rodrigo. Com o pai do Rodrigo, para trazer essa informação. Então isso deixa a sensação de que sim, o Rodrigo veria com bons olhos uma ida para o Manchester City, pelo menos. Não sei se para outro clube. E eu acho que é um jogador caro. Talvez seja isso. É um jogador que, por tudo que ele conquistou e pelo Real Madrid não ter urgência financeira, um jogador que deve custar na casa de 90, 100 milhões de euros. Só que ninguém contrata a 6ª opção de um clube por 90, 100 milhões de euros. Também saiu uma notícia no Marca recentemente de que não chegaram propostas interessantes. Então, assim, uma proposta de 40, de 35, realmente não é interessante.
Mas se o Tottenham chega com 60 para o Real Madrid, eu já acho que o Real Madrid deveria pensar pelo que tem nas mãos o Xabi Alonso para trabalhar durante a temporada, e aparentemente o Rodrigo não é uma peça-chave nesse momento para ele. Pois é. E eu não consigo imaginar um cenário em que o Rodrigo esteja feliz com essa situação. Uhum. O ponto é que, para ele ir para o Manchester City, o City precisa vender o Savinho por um valor que o Tottenham não chegou. Né? Então, assim, é uma corrente, é um quebra-cabeça que não depende apenas da vontade do Manchester City, do Guardiola e do Rodrigo. Uhum. Não sei, cara. Eu penso que, em último caso, empréstimo com obrigação de compra, sabe? Esse tipo de negociação, porque, vamos lembrar, é temporada de reta final de Copa do Mundo. E o Rodrigo não pode se contentar em ser reserva do Brahim e reserva do Brahim, como foi contra o Sassuolo. Porque é uma temporada que o futebol brasileiro mostra que tem jogadores para a posição, né? Por mais que o Ancelotti conheça o Rodrigo, mas se o Neymar for para a Copa, você tem o Vinícius, você tem que encaixar o Rafinha em algum lugar. E a posição natural do Rafinha é a ponta direita, por exemplo, que a posição que o Rodrigo não é a natural dele, mas é que ele jogou boa parte da carreira. Então, é um ano que ninguém pode se dar o luxo de não jogar. Todos os jogadores que pensarem em Copa do Mundo precisam estar jogando para terem chance de ir. E se o Rodrigo tiver esse status no Real Madrid, ele pode correr um sério risco de, depois de ter todo mundo considerar absolutamente certa a ida dele para a Copa do Mundo, mas ele pode ter um último ano que afaste ele do Mundial. Tá tudo dentro de contexto e possivelmente anacrônico, Marcelo? Até o momento da gravação desse vídeo tá tudo dentro de contexto, assim. Pode soltar o selinho aí mais uma vez. Então vamos com o nosso out of context até o momento da gravação desse Você já programa. soltou o selinho hoje, Fred? Ainda não. Eu quero começar com você. Eu tô curioso para saber o seu out of context desse programa, Marcelo. A gente prometeu, e eu vou trazer aqui, uma história de compra de última hora, dia de Natal, essas coisas. Boa. Eu lembro que eu era criança ainda, e meu pai queria dar um carro para minha mãe de Natal. Mas não é que... Exato, essa é a primeira reação. Mas era tipo um Fiat 147 de quarta mão, sabe assim, no início dos anos 90. Era o que tinha condição de ter e de comprar e tal. O Rogerinho já dirigiu muito. Exatamente. E de primeira mão, né? Era sempre o primeiro ali, porque era só riscar o chassi e tava tudo zero. Exatamente. Então eu lembro do meu pai chegando muito tarde para se arrumar para o Natal, porque ele estava negociando um Fiat 147 no dia 24 de dezembro. Você imagina, se você vai trazer isso para o futebol, qual clube de futebol você tem que ser para estar negociando um jogador nível Fiat 147, que boa parte das crianças que estão assistindo a gente aqui nem sabe o que é, do que se trata, basicamente uma bicicleta com 4 rodas, para você estar negociando no último dia de janela esse jogador, para ser o grande presente para sua torcida, tá? É o grande presente, você vai colocar um laço vermelho em torno dele e apresentar para sua torcida como uma grande contratação. Dentro desse contexto de coisas de última hora, eu me lembro muito bem. Eu sou uma pessoa que a Sara fica muito chocada comigo e quem sabe disso também fica. Eu sou muito ruim com data de aniversários. Algumas eu lembro e outras eu não lembro. Por exemplo, eu não sei direito qual é a data do aniversário do meu pai. Uhum. De uma das minhas irmãs eu também confundo os dias. Só que eu tenho uma explicação para isso que vem do meu próprio pai. E a história vem dessa questão, que teve um aniversário meu, que eu morando com o meu pai, ele esqueceu do meu aniversário e ele foi me dar parabéns 3 dias depois. E eu achando graça da história completa. Ou seja, a última hora, ela foi um ano novo no dia 3 de janeiro. Não, é bom que você achou graça disso, né? Porque a chance de traumatizar uma criança... Traumatizado. Era muito maior. Não, mas eu já era adolescente. Tá. Eu já era adolescente. Pô, mas assim, e eu tenho 39 anos. Se meus pais me derem parabéns 3 dias depois, hoje, eu sinto. Ele nunca mais repetiu isso. Até porque eu acho que todo dia de manhã, depois todo aniversário de manhã, minha mãe lembra ele. Mas eu achei formidável. 3 dias depois, caramba, pô, te esqueci. Fantástico. Você tem histórias de out of context para trazer?
Eu já trouxe. Tirando ter sido esquecido no dia do próprio aniversário. Exatamente. Eu tenho mais uma para trazer aqui. Eu já trouxe a minha. Que é a... A gente estava falando aqui de jogadores que forçam a saída de um clube, que têm atitudes pouco profissionais. O que eu vou fazer aqui é forçar um pouco a barra, porque não foi antiprofissional, porque estava combinado com o clube, mas que acabou gerando a saída, que foram os carnavais do Edmundo enquanto ele era jogador da Fiorentina. O Edmundo tinha acabado de chegar à Fiorentina, em janeiro de 98. Falando em Fiat. Tinha acabado de chegar à Fiorentina, depois de um grande 97, aquele título com o Vasco e tal. E aparentemente ele tinha combinado com o presidente de que ele iria para o Brasil em todo o carnaval. Então, ele acabou de chegar, Fiorentina, estava começando a se adaptar, foi para o Brasil no carnaval, voltou, e aí eu lembro de ter uma matéria da Placar falando sobre isso, que quando ele volta depois do carnaval, o assessor de imprensa da Fiorentina fala, olha, o Edmundo só vai responder aqui 2 perguntas e vai para o treino e tal, que vai começar o treino, porque estava todo mundo querendo saber, né, da fugida dele para o carnaval e tal. E aí um repórter pergunta, ele vai só responder 2 perguntas porque é carnaval de novo? Um veneno muito bom. E aí no ano seguinte, Fiorentina estava disputando o título italiano, tinha empatado com o Milan e o Edmundo tinha combinado com o presidente de que ele iria para o carnaval. Acaba o jogo, ele sai correndo para o aeroporto de Pisa para pegar um voo, devia ser para Roma e depois aí seguir viagem para o Brasil. E o Trapattoni, que era o técnico da Fiorentina, pegou o carro dele, muito provavelmente um Fiat 147, uma Fiorino, foi até o aeroporto, seguir caminho do Edmundo, se ajoelhou no aeroporto, implorando para o Edmundo não ir, porque o próximo jogo era contra a Udinese, era um jogo duro, o Batistuta tinha se machucado, e o Edmundo foi pro carnaval. Ou seja, ele pisou na Fiorentina no aeroporto de Pisa. Exatamente. E foi pro Carnaval do Brasil. Pra dançar pisadinha. Brincadeira. E pisou no coração dos torcedores da Fiorentina. E aí quando ele voltou à Fiorentina nas últimas 15 rodadas, tropeçou 10 vezes e perdeu o título italiano. Saiu como líder, quando o Edmundo vai pro Carnaval é líder. Mas ele fala que ele nem foi punido, porque estava combinado com o presidente que ele iria fazer aquilo. Então não foi um ato de indisciplina dele. Mas se ele fizer uma viagem para Florença, hoje em dia, se pegar um torcedor mais old school, deve olhar para ele e não abrir um sorriso. Ele deixou a galera magoada. É pouco provável que ele seja um cara querido em Florença. O Batistuta já falou sobre isso, que foi uma traição e tal. Aí depois o próprio Batistuta ficou um pouco desgostoso com a Fiorentina e saiu para ganhar o Scudetto pela Roma. A Fiorentina não ganhava um título há 30 anos e continuou sem ganhar. Vamos passar para nossa indicação. Antes do nosso resumo, porque temos o Pacificador chegante para você que é fã do universo DC. É muito bom. A nova temporada é bom. É muito bom que a gente fale de Pacificador depois de uma história do Edmundo. É verdade. Se você quiser ser o que o Edmundo não foi, você pode vir com a nova temporada de Pacificador com muito mais ação e loucuras, bem do jeito que a gente já conhece, Marcelo Beckley. Então não perca. A nova temporada de Pacificador já está disponível só na HBO Max. Vamos pacificar o resumo agora. Fred Caldeira, novelas pra cá e pra lá. O que você acha que acontece na última semana de mercado? De tudo que a gente falou aqui, você acha que alguma dessas situações vai se resolver? Esses clubes vão contratar o que a gente acha que eles precisam? Então, além do que a gente já palpitou, eu acho que o Liverpool vai comprar o Isaac. Eu acho que o Newcastle vai vender o atacante sueco. Eu tenho a sensação de que o Rodrigo não fica no Real Madrid, viu? Eu acho que esse tabuleiro Savinho pro Tottenham e Rodrigo pro City, ele pode ser completado, assim. Ele pode acabar se movimentando para os dois lados, e eu acho que fica meio que muito bom para todo mundo, talvez um pouquinho menos pro Tottenham, porque, ironicamente, o Tottenham precisa mais de um Rodrigo do que de um Savinho. Eu acho que fica ruim pro Savinho, tá? Pode ser, também tem isso. Mas ele, aparentemente,
não se oporia, né? Assim, ele gostaria de ter mais relevância e mais protagonismo dentro de um clube, o que ele não conseguiu nessa primeira temporada para o Manchester City. Você acha que isso também pode acontecer? Eu acho que pode acontecer. Precisa esquentar muito. Não sei quanto que o Tottenham pode chegar no que o City quer para vender o Savinho. Acho que só se chegar ao valor que o City quer pagar pelo Rodrigo. Então, seria isso. Próximo dos 80. Próximo dos 80. Então, se o Savinho aceita o Tottenham, mas o Rodrigo não aceita o Tottenham, eles fazem esse movimento. Savinho, Tottenham por 80, Rodrigo, City por 80. Aí eu acho possível de que dê negócio. E olhando para as urgências, o Chelsea não vai contratar um goleiro. Eu acho que o Donnarumma pode acabar pintando, talvez, no Manchester United. Porque no PSG ele não fica. Não sei se essa loucura de Ederson indo para a Turquia também pode acabar o Donnarumma indo para o Manchester City, como tem sido ventilado por aí. Para algum lugar o Donnarumma vai. Eu também acho. Então eu acho que vem para Manchester. Não sei para qual lado. Também acho que o Donnarumma será o goleiro. A grande contratação de goleiro nesse mercado vai ser do Donnarumma. Não sei se o Manchester United vai trazer mais meio-campistas, especialmente um defensivo. Não acho que Barcelona e Real Madrid vão se movimentar mais, a não ser que seja isso a saída do Rodrigo, mas não me parece que os dois vão se movimentar. O Barcelona por incapacidade, por não ter dinheiro, e o Real Madrid por falta de necessidade, porque já tem um elenco. O Real Madrid já está contratando jogadores algumas temporadas de 18 anos, porque elenco o suficiente ele já tem. Acho que não vai contratar um meio-campista organizador. E do futebol inglês, acho que é isso. O Isaac vai para o Liverpool. E o Bayern? E o Bayern, não sei se vai fazer algum movimento forte para mais algum zagueiro e para mais um centroavante. Chega o Jonathan Tah, saíram outros defensores, é uma posição ruim do Bayern de Munique nas últimas temporadas. Se o Ito essa temporada vai contar, né, porque a última ele praticamente não conseguiu jogar, então a aposta seja por ele. E você vai contratar ou um ponta ou um jogador para ser o reserva do Harry Kane. Não me parece que seja uma urgência do Bayern de Munique um outro 9. Coisa linda então, Marcelinho. Vamos ver como é que vão ser as movimentações nesses últimos dias de janela de transferências. E qualquer atualização, você fica de olho aqui no noticiário da nossa TNT Sports Brasil. Faça como o Marcelo Beckler. Sempre coma alguma coisa antes de ir para o mercado. Exatamente. Então, se você não tem um parceiro ou uma parceira fixa, mande uma mensagem para um contatinho e depois vai bem mais leve e tranquilo para o supermercado. Exatamente. Vai ser nenhuma preocupação. Ou talvez com novas preocupações. Exatamente. E aí, passar numa farmácia antes também. Pode acontecer também. Um beijo pra vocês, viu? Até o nosso próximo programa na terça-feira, às 11 horas da manhã. Tchau, tchau.